Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de abril, cuja leitura do dia é em Atos 16 e também Josué 13 e 14. Se você puder pegar sua Bíblia e acompanhar, é importante você ver esses textos aqui comigo. Vamos ver inicialmente Atos 16, de 6 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 a 12, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia. Ele rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrace, e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Você já reparou no grande número de canais no YouTube com brasileiros que mostram suas vidas no exterior? Eu nem digo que mostram para ostentar, não é isso, tá? Mas mostrando como é a batalha, as conquistas que vão tendo, o crescimento, como cuidam da família, como cuidam da casa, como é a dinâmica das coisas ali no seu convívio, nas cidades na cidade onde está. Eu tenho observado, pode ser uma impressão equivocada, mas como essa quantidade ela tem se avolumado. E aí eu fui pesquisar algo que me despertou muito a atenção. Você sabia que, segundo um levantamento do Itamaraty, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou para 4,2 milhões, um aumento de 36% nos últimos, numa década, digamos de 2010 a 2020. Você sabia disso? Só que pesquisadores dizem que, na realidade, esses dados são muito maiores, podendo ser mais do que o dobro do que aparece nas estimativas oficiais. E aí eu busquei uma outra informação de que dados consolidados a partir de informações coletadas pelos consulados em 2020, segundo o levantamento do Ministério de Relações Exteriores, mostram que o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de 1.898.762 em 2012 para 4.215.800, correspondendo a um aumento de não os 36 do Itamaraty, mas segundo a consolidação de dados de consulados, 122% de aumento. Mas não para por aí. Em 2018, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa que indicou que, se pudesse, 70 milhões de brasileiros maiores de 16 anos se mudariam para o exterior. Somos em torno de 212 milhões. 70 milhões de brasileiros maiores de 16 anos
se mudariam para o exterior. Fazendo um recorte por qualificação, essa era uma vontade de 56% dos adultos com curso superior. E assim, eu quero adiantar aqui que eu não faço juízo nenhum, tá? Cada um sabe da sua vida, não faço juízo não, tá? Até porque na minha adolescência, na minha juventude, eu também desejei morar fora. Almejava, sonhava, especificamente num país em que eu via que o estilo de vida que eu acompanhava ali era um estilo de vida que eu queria para mim. Tá? Então não quero aqui julgar, cada um sabe da sua vida, não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. Eu sei inclusive até de pessoas que moram no exterior, brasileiros, que possivelmente assistirão esse vídeo porque eu sei que acompanham o canal. Não é esse o ponto. Olhando para a história, grandes desastres naturais e guerras figuram entre os principais geradores de grandes fluxos de imigração. Vemos isso, por exemplo, na Europa, os imigrantes que têm aportado na Europa, tá? Apesar de não viver essas catástrofes de grandes desastres naturais e guerras nesse momento, o Brasil enfrenta atualmente duas crises agudas, a sanitária e a econômica, que muitos países também enfrentam as duas, não apenas a sanitária. Formado com ondas sucessivas de imigrantes, de várias partes do mundo, imigrantes que vieram da Europa, da Itália, especificamente bastante, da Alemanha também, do Japão, sabe? Então, formado com uma leva grande de imigrantes de várias partes do mundo, o momento do Brasil mostra uma inversão. Antes, as ondas sucessivas que vinham. Agora, nesse movimento, o país se tornou um exportador, tá? O movimento que antes era de vinda, agora está de ida. Você entende? Antes, entrada, agora, saída. Especialistas justificam o considerado maior êxodo da história com a busca por prosperidade e esperança. Ou seja, a desconfiança com relação ao futuro melhor no país tem levado um número recorde de pessoas a tentar a vida no exterior. Mas aí é que é a questão. Qual seria o melhor lugar para estar? Cada um vai ter uma opinião. E preciso trazer aqui dois importantes alertas. Enquanto eu meditava nisso, o Senhor trouxe ao meu coração. Primeiro, é o cuidado com os desejos do coração. Por quê? Exemplo de Ló e família. Gênesis 13, dos versos 10 a 13, um relato em seguida ao problema que teve entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Os dois gados não tinham como conviver ali, os pastores de um lado e de outro, e houve ali uma contenda que precisava ser resolvida. Até foi oportunidade para que Ló estivesse longe de Abraão, ele precisava não estar perto dele, de Ló, seu parente,
mas precisava sair. Mas olha o que o texto diz. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, porque Abraão fala, ó Ló, vê aí, escolhe um lugar e pronto, você for, nós vamos para o lado oposto. Deixa Ló escolher. Aí o texto diz, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. O que Ló seguiu? Os seus desejos. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, bem regada, como o jardim do Senhor, como o Egito quando se entra em Zoar. Cuidado com seus desejos. Cuidado com seu olhar. Talvez você queira sair do bairro onde você mora, da região da cidade, ou da cidade, ou do estado, ou de país, porque teus olhos estão se enchendo com as campinas de Sodoma. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Falo isso porque Deus me moveu a preparar essa reflexão e compartilhar a respeito disso. Eu fiz uma lista de coisas que me chamaram a atenção na meditação de hoje, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos, de que eu pensei em compartilhar. Não é aquilo que me chamou a atenção e Deus falou comigo, especialmente, apenas, já expliquei isso. É daquilo que Ele quer que eu compartilhe. E eu fiz inicialmente uma lista ali de 5 coisas. E a última delas foi o que o Senhor mandou compartilhar sobre isso. E quando eu preparava, o Senhor me falou claramente, filho, fala sobre o cuidado com os desejos, com o olhar, com a vontade, com querer viver algo diferente do que está sendo vivido e não for para isso. Alerta. Eu estou te alertando. Cuidado com os desejos. Um outro alerta que o Senhor manda eu compartilhar. Cuidado com as circunstâncias. Não seja movido pelos seus olhos, pelos seus desejos, por sua vontade, e não seja movido pelas circunstâncias. Cuidado com as circunstâncias. O exemplo de Elimeleque, Noemi e família. Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos.
os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Por que que eles foram para Moabe? Pelas circunstâncias, que houve fome em Belém. Elimeleque pegou a sua família e foi para os campos de Moabe. Pelas circunstâncias. Lembra de Boaz? Boaz permaneceu na terra de Belém. Ah, mas Boaz era rico, então podia suportar. Só ficou rico em Belém? Cuidado com as circunstâncias. Cuidado com as circunstâncias. Muito cuidado com as circunstâncias. Não seja dirigido por sua vontade, mas também não seja movido pela circunstância. Cuidado. Você pode achar que é porque talvez você esteja vivendo um desemprego, uma situação financeira difícil, um problema familiar, uma vizinhança problemática, dificuldade para você ter sua mobilidade na sua família, da sua família, nas coisas que vocês precisam. Cuidado com as circunstâncias, muito cuidado. Olhando para o contexto, vamos lá? Versos 6 a 10, nós vemos que aprendemos que muitas vezes os crentes em Jesus ignoram a realidade de que alguns impedimentos ao que temos convicção ser bíblico não são malignos, nem de homens, mas do próprio Deus para cumprir algum propósito que simplesmente nós desconhecemos. Cuidado! Nem todo impedimento é impedimento humano e nem oposição diabólica. Muitas vezes pode ser uma direção de Deus para a sua vida. Cuidado! Não é porque não deu certo a compra daquela casa, não deu certo aquele emprego, não deu certo aquela viagem missionária, de que é o homem se levantando contra uma oposição maligna. Nem sempre, não necessariamente. Às vezes é Deus te barrando, freando você, para cumprir algo que você ou eu nós não sabemos. Cuidado! Deus queria, nesse contexto, que o Evangelho chegasse à Europa. Paulo intentando ir para a Ásia. O Espírito Santo disse não. Depois, quando eles chegaram a Mísia, quiseram ir para Bitínia. O Espírito Santo disse não. O que aconteceu? De noite, Paulo teve uma visão de que se apresentou a ele um homem macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, um homem de Deus, que tinha, né, por ser um homem de Deus, o Espírito Santo, entendeu que Deus estava dizendo para ele: eu não queria que você fosse para os outros lugares, porque eu quero que você vá pregar o Evangelho na Macedônia. Verso 10 na parte B. Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, de fato, Deus queria que o Evangelho chegasse ali à Europa. Quais
propósitos para Deus ter impedido Paulo pregar na Ásia, mas ir para Macedônia. Quero destacar alguns. Nos versos 14 e 15, nós vemos de Lídia que se converteu e foi batizada, além de toda a sua casa. Dos versos 16 a 18, nós vemos a jovem possessa por um espírito adivinhador que foi liberta. Dos versos 29 a 33, nós vemos o carcereiro e sua família que foram salvos. Parênteses. Não salvo porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tá? Eu gosto de frisar sempre isso. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Consequentemente, serão salvos tu e a tua casa. Tanto é que no verso 32 o evangelho foi pregado a toda a casa. Fecha parênteses. E ainda depois, a igreja modelo em Tessalônica, que foi formada, Atos 17, versos 1 a 4. Os irmãos em Bereia, que deixaram exemplo, que ecoou até os nossos dias, da importância de examinar a palavra, conferir o que está sendo falado na Bíblia, e eles conferiam todo dia, ok? Atos 17, 10 e 12, aquela pregação maravilhosa, épica de Paulo em Atenas, Atos 17, 19 a 31. Então, vários desses propósitos. Versos 11 e 12. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrace, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. Paulo chegou com a sua equipe para onde Deus mandou. Foi Deus que mandou. E que dias que Paulo viveu ali em Filipos? Teve uma grandiosa experiência com Deus. Foi usado a experiência do terremoto, né? Foi usado como ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Mas também muito sofreu. Quem mandou Paulo para Macedônia? Deus. Foi usado tremendamente pelo Senhor? Foi. Viveu grande experiência? Sim, mas sofreu muito. Foi perturbado por demônio, que estava ali naquela menina jovem. Como consequência, foi exposto em praça pública. Foi afrontado por uma multidão voraz. Foi muito açoitado, passando ali dor e humilhação. Foi preso como os piores marginais. Quem mandou ele para lá? Deus. Nos versos 39 e 40, olha o que o texto diz. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Qual é esse contexto? Ele foi extremamente afligido na cidade, tá? Porém, ele não separou ter ali sido enviado por Deus do ser cidadão terreno. Por quê? Mesmo ele sendo cidadão dos céus, ele sabia que não era impeditivo que um filho de Deus exerça a sua cidadania terrena, onde próprio Senhor o plantou ou o enviou, que foi o caso dele ali. Porque ele foi preso injustamente, arbitrariamente, não teve julgamento e foi açoitado.
Aí os magistrados que o prenderam, mandaram para a prisão, eles quiseram liberar Paulo, mas secretamente. Ele foi preso com Silas, publicamente passando vergonha. Foi insultado, humilhado, apanhou publicamente. Na hora de soltar da prisão, no dia seguinte, quiseram soltar na surdina. Aí Paulo se levanta e falou, opa, versículo 37. Mas Paulo lhes replicou, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançaram fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Né? Apesar disso, Paulo ficou traumatizado com a cidade? O que você acha? Paulo ficou traumatizado? Aquele era o pior lugar para ele estar naquele momento, onde ele passou tudo isso? De forma alguma. Paulo foi encorajado com tudo aquilo a perseverar. 1 aos Tessalonicenses 2:2. Mas depois de termos antes padecido e sido agravados, em outras traduções, insultados, em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Essa teria sido a primeira referência que o próprio Paulo deixou sobre a cidade, em que, apesar de tudo, aquilo o encorajou a evangelizar e discipular os tessalonicenses, mesmo diante de adversidades passadas e presentes. Paulo não ficou traumatizado com aquela cidade. Mais ainda, Paulo amou profundamente aqueles irmãos. Filipenses 1:7-8. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certa, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ali, ele desenvolveu uma profunda relação de entranháveis afetos com os irmãos filipenses. Não ficou traumatizado com a cidade, foi encorajado a seguir na missão nas cidades seguintes e mais, não guardou mágoa da cidade, amou de entranháveis afetos os filipenses. Por quê? Porque foi Deus que o mandou para lá. Você está entendendo? Na teoria, esse seria o pior lugar, mas o melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. No centro da vontade de Deus, tendo todas as informações detalhadas, o exemplo de José e Maria com Jesus, Mateus 2, versos 13 e 14. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite
e foi para o Egito. Deus deu uma razão, um propósito, um motivo, um porquê e deu a localização. Vai para tal lugar por isso, 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 isso. Verso 19 a 23. Depois, diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Novamente, a razão, motivo e a localização. Vai para tal lugar por isso, isso, isso e isso. Ok? Continua. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Detalhadamente. Então, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, tendo todas as informações detalhadas, por exemplo. Mas continua sendo o melhor lugar para nós estarmos, o centro da vontade de Deus, mesmo sem todas as informações detalhadas. Gênesis 12, 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Lembra que eu comentei anteriormente? O Senhor fala: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ele vai e carrega Ló. Não era para carregar. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus deu o detalhe para onde ele ia. Vai para a terra que eu te mostrei, que estou te mostrando agora, que eu te mostrarei no futuro, sem todas as informações detalhadas. Qual é o melhor lugar? No centro da vontade de Deus, com ou sem detalhes, com ou sem informações. Mas como? O melhor lugar para estar é o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, em prontidão. Gênesis 19, 15 a 17. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na justiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E segunda Pedro, capítulo 2, se eu não estiver enganado, lembrando bem, nos diz que Deus livrou Ló, o justo Ló, em meio à perversidade de Sodoma, Gomorra. E aqui o texto fala: sendo-lhe o Senhor misericordioso. E lá em 2 Pedro diz que ele ficava aflito aqui. O pecado do povo o afligia, né? O texto diz.
Só que aqui ele estava em morosidade. Nós precisamos ir para o centro da vontade de Deus em prontidão. Os anjos apertaram com Ló. Ele, porém, demorava-se. Até que os anjos tomaram pela mão. Bora lá! Tá pensando o quê? Vamos. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus em prontidão. No centro da vontade de Deus, cuidando da família, por exemplo. Gênesis 46, 1 a 7. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Lá em Gênesis, capítulo 50, o texto diz que José fala para os irmãos, com medo depois da morte do pai, de José se vingar. E José fala: olha, não, irmãos, vocês fizeram isso, mas Deus queria guardar, né? Aliás, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então estava ali guardando, cuidando da família. E às vezes a decisão que você tem que tomar é pro cuidado da tua família. Eu me lembro quando eu fui trabalhar numa empresa pública, federal, concursado, fiz o concurso incentivado pelo meu pai, que por décadas foi funcionário público federal. Fiz despretensiosamente a prova, passei, fui chamado 3 anos depois, quando eu nem pensava nisso, nem esperava. E à época, o Senhor falou comigo: vai para lá, eu receberia em torno de um bom percentual a menos do que eu recebia, e o Senhor falou: vai para cuidar da sua família. Vai para cuidar da sua família. E falou isso quando eu meditava em Ruth. Aí eu obedeci à voz de Deus e vi todos os benefícios que o Senhor agiu em nossas vidas a partir dessa minha obediência, tá? No centro da vontade de Deus, cumprindo uma missão, por exemplo, Atos 13, 2 a 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. No centro da vontade de Deus, cumprindo uma missão, Deus está te chamando, vai. Deus está mandando ficar, fique, mas permaneça no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, apesar das circunstâncias, Gênesis 50, 19 e 20. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Apesar das circunstâncias adversas, esteja no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, enfrentando oposição das trevas. Lucas 4, 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Em outro texto paralelo, do Evangelho Sinótico, para ser tentado pelo diabo, o texto diz. Ah, poxa, não é Deus não, estou enfrentando essa oposição. Ah, estou passando umas tentações aí, meio a isso. Olha, no centro da vontade de Deus, consciente do custo. Atos 20, 22 a 24. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus, consciente do custo, se for necessário, não tendo por preciosa a sua vida e morrendo por amor a Cristo. Esteja ciente do custo. Ah, mas eu vou passar aperto com a família. Se a direção de Deus, esteja no centro da vontade de Deus, consciente do custo. Independente de circunstâncias, dilemas, temores, vontades, sonhos, planos, expectativas, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, que faz o que quiser da forma como bem desejar. Como então estar no centro da vontade de Deus? Eu vejo isso claramente aqui. Quando o texto diz que teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e depois da visão concluiu que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho, ou seja, sendo guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se é filho de Deus, rendeu sua vida a Cristo, Jesus é teu Senhor e Salvador pessoal, você é guiado pelo Espírito Santo. Ponto. Concluindo. Não sejamos precipitados ou morosos no agir, mas estejamos sensíveis à direção do Espírito Santo, seja para avançar, esperar, seguir por outro caminho, ou até mesmo recuar, pois quem manda em nós é Deus, não nós mesmos. Deus tem o melhor lugar para você e eu estarmos, pois Ele é o nosso dono, por duplo direito, como Criador e como comprador, com o precioso sangue de Jesus. Seja na rua, no bairro, na região, na localidade, na cidade, no estado, no país ou no continente, no emprego, na atividade, no ministério em que vivemos ou para onde o Espírito Santo nos enviar, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.